Estrela do Oriente? Primeiro, a pessoa tem que crer no ente supremo, isso é fundamental. Ter uma boa conduta e ter uma boa relação de amizade, fidelidade e irmandade. Eu falo isso porque nós damos a parte legal da maçonaria como apoio, como acontece no Betel. Nós, maçons, vamos lá para isso. E as cunhadas são quem controla e domina toda a reunião. Então, a relação para ingressar na Estrela do Oriente tem que ser mestre maçom, e elas normalmente que aprovam. Então, elas vão saber quem seria o ideal de conviver dentro. Próximo. Passou. Aqui, Madalena, a gente fala quantas pessoas são necessárias para fundar um capítulo. Com uma dispensa do grande capítulo geral, com 20, 25, 20 pessoas começa. A gente sempre coloca 25, se a gente falar 20, chega com 18, 16, 15 e aí não vai conseguir. Então, 25 pessoas para fundar. Procuramos mensurar 15, 10, mas na realidade a gente precisa no mínimo 2 mestres maçons lá. E o restante pode ser todas mulheres. Porém, esse capítulo tem 2 anos, ele recebe uma carta de, como se fosse um funcionamento provisório, para que em 2 anos ele tenha 40 pessoas e aí ele recebe a sua carta definitiva. Próximo, irmão. Se já começaram por aí. Tem que cumprir 1 ano no mínimo para que ele faça seu estatuto interno, seu regimento, ele se organize estatutariamente para aí ele requisitar. Porque senão já eu creio que uma experiência que eles têm ao longo desses anos que abre, espera esse 1 ano, requisita a numeração. Aí no Brasil, o capítulo hoje estaria recebendo, por exemplo, o número lá 80, 90, né? E quando tiver um grande capítulo em Pernambuco, aí a numeração zero e começa capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Então, como eu falei, aqui nós tivemos a satisfação de dar as irmãs da Bolívia, do Peru, da Colômbia, que foram para lá nos ajudar por ocasião da sagração da instituição da vida. Para ingressar todo, essa é uma questão que a gente tem que frisar, tem que ser mestre maçom, de uma potência maçônica regular, das quais nós aqui nos reconhecemos, como no caso dos grandes orientes da Comab, a CVSB e do Grande Oriente do Brasil. Antigamente no List of Lot, hoje basicamente está dentro do IBO, do AMT, essa relação também. Mulheres têm idade mínima de 18 anos e o parentesco é bem amplo. Esposa, filha, neta, enteada, mãe, tia. Então é um parentesco enorme. E se o maçom é falecido, não tem problema nenhum. Ela, no caso, às vezes, ou a loja ou o Grande Oriente vai atestar que essa pessoa tinha essa ligação, mas o irmão, o mestre maçom, por ocasião do seu falecimento, tinha que estar regular, para que ateste que ele era regular e ela então poderia participar. As nossas sobrinhas da Ordem Internacional das Filhas de Jó, da Ordem Internacional das Garotas do Arco-Íris, existe um formulário próprio para isso, existe lá um requisito que ela tem que ter pelo menos 3 anos num Betel, 3 anos numa Assembleia, para mostrar que é. Por quê? Porque às vezes são meninas que vieram sem o parentesco. E aí então ela pega o parentesco pelo tempo de trabalho dela dentro do Betel, por exemplo. Próximo. Aqui são alguns trabalhos que a própria Estrela do Oriente, o grande capítulo geral, faz. Esse é um trabalho de cães de serviço que são treinados lá do Certos Dogs, que são treinados para serem doados para a comunidade. Não é aquele cachorro do cego, ele tem. É aquele cachorro que você vê que a pessoa está passando mal, ele vai lá, se abraça, aquele que abre porta, tudo. Lá eles têm esse trabalho muito forte. Esse aqui é um trabalho que foi ano passado, nos trouxeram para cá, que é em cima de medicina regenerativa. A Ordem da Estrela do Oriente nos Estados Unidos está investindo, está colocando recursos para o desenvolvimento desse projeto, e nós temos lá no Hospital St. Jude, na parte de cardiologia, tem a parte de neuro, então eles têm muito esse envolvimento. Claro,
como eu falei, nós vamos conversando com o carro, diz, é outra realidade. Nossa realidade é bem diferente da deles. Eles fazem qualquer festa levando recursos muito grandes e podem investir nisso. Mas é para mostrar que nós temos culpa. E esse é onde é a nossa sede, que é praticamente muito utilizado pela sociedade, lá para eventos, e claro que é uma manutenção muito cara. O apoio que a gente fala, e a gente entra aqui na questão de quem é os apoiadores para a fundação de um capítulo da Ordem da Estrela do Oriente. É uma potência maçônica que conste e ser reconhecida, uma loja maçônica que pertence a essa potência, isso para fundar um capítulo. Então, por exemplo, vamos fundar um capítulo aqui em Recife, a loja X vai ser a mantenedora, patrocinadora, não é financeira, é patrocinadora maçônica, ela está ali, a dar o fogo. Mas a gente sempre sugere para que, no caso, por exemplo, o COIP seja o mantenedor daquilo, até por uma questão de respeito, para que se torne mais fácil esse elo de ligação entre os dois. E aí, com isso, começa a se fazer os trabalhos para a fundação do novo capítulo de papeladas. Né? Próximo, irmão. A Ordem da Estrela do Oriente, ela possui 5 graus. Até que o Robert McCoy fez a alteração em 1911, esses graus eram dados reuniões por reuniões. Atualmente, eles, de 1911 para cá, eles passaram a ser, no momento da iniciação, se recebe lá o que poderíamos dizer que são sinais, toques e palavras dos graus da Ordem da Estrela do Oriente. Que elas são, vocês estão vendo, são 5 pontas na estrela, e qual o significado da é a filha, que tem a sua cor azul, Ruth é a viúva, que tem sua cor amarela, Esther a esposa, que tem a sua cor branco, Marta a irmã, que tem a sua cor verde, e Electa a mãe, que tem a sua cor vermelha. E todas temos as referências de cada uma, históricas e bíblicas. Próximo. Os capítulos podem se reunir, né, se assim os irmãos entenderem, num tempo como esse, por exemplo. Aí a gente fala que é de forma adaptada, eles são preparados para trabalhar numa sala plana, numa sala capitular. Então, pode trabalhar aqui? Pode. Bom, o Demolei trabalha, como a filha de Jó trabalha, nós também nos adaptamos a esse cenário. Então, não necessita nada especial para um capítulo trabalhar. Próximo. O traje, nós vimos conversando a respeito até disso agora há pouco. Por quê? O traje no Brasil, e digamos assim, instituído aqui, nós maçons permanecemos com o terno preto para as reuniões, e as cunhadas ou as futuras irmãs acabam utilizando o branco, uma bata branca, uma túnica, como a nossa sobrinha está usando ali. Então, mas isso é uma padronização que existe aqui no Brasil, uma convenção, não quer dizer que seja obrigatório, de que todas vão trabalhar de branco naquele dia e nós de preto. Se torna mais fácil para evitar aquele negócio de que hoje eu vou, a cunhada vai com um vestido, a outra de repente vai com uma calça, eu vou com uma calça jeans, o irmão vai de bermuda. Não, então a gente procurou convencionar e mantivemos o nosso traje, sem os aventais. Próximo. Essa aqui, pode botar aí? Essa aqui casualmente é a minha mãe, foi por causa dela que eu acabei entrando, depois eu falo sobre isso. Próximo. Esse é um capítulo lá em Porto Alegre, então vocês podem ver que a gente manteve os trajes maçônicos e as cunhadas de branco, as pontas marcando as suas cores. Pronto. São 18 os cargos, né? Eu só botei a título de informação. Então você tem uma venerável matrona, um digno patriarca, uma digna matriarca, que seriam os que conduzem a reunião, e automaticamente tem os assistentes lá embaixo, venerável, digna matriarca, no espanhol, venerável matrona, a gente confunde. Próximo, irmão. Esse nós realizamos um primeiro seminário de encontro dos capítulos de idioma em castelhano e em espanhol, em Assunção, para a gente começar a interagir
e naquela ocasião recebendo a autorização do grande capítulo geral para que os nossos rituais fossem impressos nos países de 5, e isso caindo bastante o custo. Próximo. Valores. Muitas vezes a preocupação maior se torna esse. A anuidade é $3 por pessoa, por ano. Tanto faz a única. Para iniciar é $8. Porém, até o capítulo receber aquela numeração, meu irmão Guilherme, ele vai pagar 25 centavos por pessoa. Então, em vez de, nós estamos correndo para receber o número 1, às vezes, não, nós estamos nos organizando e vai. E os capítulos cobram uma mensalidade, normalmente. Os rituais aqui no Brasil está na casa de R$40, é R$36 mais ou menos. Próximo. Utensílios comuns para um capítulo são esses aí que vocês estão vendo. Na realidade, não tem nada de extraordinário. São bíblias, que a gente vai precisar uma bíblia para a abertura do seu trabalho também, umas bíblias menores para juramento, o tapete, onde está o símbolo da estrela do Oriente, colar, onde vai te pendurar as joias, mas são utensílios que têm fornecedores locais, mas se quiser, pode ser fabricado por aqui. Próximo, irmão. Como é que é o organograma do grande capítulo geral? Esse aqui